Amor. Obrigado, meu amorzinho. Linda. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje o vídeo aqui vai ser bem específico. Eu nunca vi vídeos sobre esse assunto, né, aqui na região de Vancouver, no Canadá, no YouTube. Então achei que seria legal falar um pouco sobre isso, né, pra quem tem interesse nesse assunto. Hoje eu vou doar sangue aqui em Vancouver, é a segunda vez que eu dou, então em janeiro eu fui pela primeira vez e agora meio de abril tô indo pela segunda vez. E quando eu postei lá nos stories, né, e até comentei aqui no canal também na época, que eu tava indo doar sangue, eu recebi assim uma enxurrada de perguntas, né, muitas pessoas interessadas, querendo saber quais são os pré-requisitos, o que pode, o que não pode, qual remédio pode ou não tá tomando, como funciona pra marcar, enfim, muitas e muitas dúvidas. Então aproveitei, né, que eu tô indo lá hoje de novo e vou contar um pouquinho mais sobre isso aqui pra vocês. É super fácil, tá? Encontrar informação sobre isso, marcar pra doar e tal, é super simples. É só você colocar no Google Canadian Blood Services, no caso pra mim, né? Canadian Blood Services Vancouver, BC, e já aparece lá o site. O site é super organizadinho, super fácil de entender. E tem também um aplicativo para celular que eu baixei aqui hoje, então vou mostrar um pouco para vocês. O aplicativo chama Give Blood e é esse símbolozinho aqui, esse sinalzinho de infinito, né, vermelho e azul. E também o aplicativo é super organizado. Como eu já tô marcada, né, para doar sangue hoje, assim que eu abro, o aplicativo já fala, você tem um appointment, né, você tem um horário marcado para hoje, às 11 horas, fala o endereço direitinho e já me dá a opção de completar o questionário. Isso foi uma coisa que eu comentei no meu Instagram. No Brasil, né, pra quem doa sangue aí no Brasil, vocês sabem que você chega lá com seu documento e tal, e alguém te faz algumas perguntas, né, você responde lá rapidinho, é um questionário bem curto, e as perguntas no Brasil são bem básicas e tem muitas coisas ainda bem preconceituosas, né, quanto à doação de sangue no Brasil, quem doa sangue sabe, mas costuma ser um questionário bem curto, né, são assim umas 5 coisas que você precisa responder que não pra poder doar sangue no Brasil. Aqui o questionário é assim, gigantesco. E na verdade esse questionário, né, esse eu posso doar, acontece em 2 etapas. Então antes de você poder marcar para doar sangue, você tem que responder já uma parte. E basicamente te pergunta lá, eu posso doar sangue? E ele vai te explicar, né, as regrinhas básicas de quem pode ou não doar. Tem aqui no aplicativo também, ó, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Se você entra lá em posso doar sangue, começa, aliás, é super bonitinho esse aplicativo, mas começa as perguntas básicas aqui. Então, eu tenho mais do que 17 anos, sim. Eu fiz uma tatuagem ou um piercing nos últimos 3 meses. Ou seja, se você fez nos últimos 3 meses, não pode. Isso é uma coisa diferente do Brasil, porque no Brasil você só pode doar sangue 1 ano depois de fazer uma tatuagem. E aqui já falou que são 3 meses, então já é a primeira diferença de cara. Eu viajei para fora do Canadá nos últimos 12 meses. Essa pergunta eu imagino que tá aqui por causa do Covid, mas tem também outras questões de doenças aí de outros países que tem no questionário gigante também. Então eu vou colocar não. Daí pergunta de procedimentos dentários, então se você fez alguma limpeza ou alguma cirurgia nos dentes nas últimas 72 horas, não. Eu estou grávida ou tive um bebê nos últimos 6 meses, ou seja, grávidas, né, e pessoas com bebezinhos aí de menos de 6 meses não podem doar, não. Eu passei 3 meses ou mais cumulativos na Inglaterra. Eu acho que essa pergunta também é sobre as variantes da Covid, mas não tenho certeza, não. Eu estou tomando medicações prescritas, né? Medicações contínuas. No meu caso, não, mas se você está, obviamente, você tem que responder que sim, e daí deve te perguntar qual medicação. Próxima pergunta, se você pesa mais do que 110 libras ou pounds, né? O que é o equivalente a mais ou menos 50 quilos também, então eu acho que é a mesma regra do Brasil. Mas aqui tem uma anotação falando que se você tem entre 17 anos e 23 anos, você tem que checar a questão altura-peso. Porque daí, dependendo se você estiver dentro do peso ali, né, normal, saudável, para aquela altura, você pode doar sim. Então, eu vou responder que sim, eu peso mais do que 50 quilos, obviamente. E é isso, esse foi o primeiro mini testezinho da elegibilidade, né, de eu posso doar sangue? Então já deu aqui done, sim, você pode buscar o seu appointment. Então as perguntas iniciais são só essas, e daí você marca a sua data, né, você marca lá o seu horário pra doar sangue. Quando eu fui lá pela primeira vez, eu achei que era só isso, né, eu achei, ok, já respondi aquelas perguntas, vou chegar lá, vão checar meu documento, perguntar se eu comi e tal. Aliás, até por isso que eu mostrei, né, aqui no começo do vídeo, eu fazendo um sanduichão. Normalmente eu não como de manhã, eu costumo tomar só café e depois ir comer mais perto da hora do almoço.
Mas antes de doar sangue é muito importante que você beba muito líquido e que você coma bem, né? E coma principalmente algo salgado, pelo menos meia hora antes de doar. Eles também dão essa dica quando você recebe, né, o e-mail ou o lembrete do aplicativo, né, de que tá chegando aí seu horário de doar. Mas no fim, quando eu cheguei lá pra doar, né, pela primeira vez, eu descobri que ainda faltava um questionário gigantesco e depois de passar ali pela primeira triagem, né, de mostrar meu documento, pegar a máscara certinha do Covid, que eles pedem pra você trocar, né, por uma deles novinha, e fazer o teste de hemoglobina, né, então eles pegam um pouquinho só de sangue pra testar lá, pra ver se tá tudo certo, se você pode doar. Eu achei que eu ia só aguardar, né, o meu horário e começar a doar sangue, mas não. Daí falaram, agora você tem que responder o nosso extenso questionário pra ter certeza, né, se você pode mesmo doar sangue aqui. E daí, gente, esse questionário eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, mas não vou mostrar tudo, porque ele é realmente muito grande. Eu demorei, assim, mais de 15 minutos da última vez para responder ele inteiro. Então ele pergunta sobre muitas medicações diferentes, e daí eu acho que é uma coisa assim, se você toma alguma medicação, você vai saber, né? Você vai ler ali o nome e vai reconhecer. Mas eu, por exemplo, que não tenho nenhum problema crônico de saúde, não tomo nenhuma medicação contínua, li ali vários nomes e eu não sei nem te dizer do que são esses remédios, né? Quais são essas doenças, porque eu realmente não conheço, né? Não entendi as perguntas. Mas fica tranquilo, porque com certeza se for algo que você toma o remédio, né? Você vai entender essa pergunta e vai conseguir responder lá a resposta certa, conversar com a pessoa que tá te atendendo, explicar, enfim. Mas por causa do Covid, tem muitas perguntas atualmente sobre viagem, né? Quando você ficou fora da província, quando você ficou fora do país. Daí tem várias perguntas gerais de tipo, se você já visitou ou se você é de alguns países que tem algumas doenças específicas, então tem até pergunta da América Latina, do Brasil, acho que pensando em dengue, pensando em malária, coisas desse tipo. Então vão ter perguntas assim. Uma diferença maravilhosa do Brasil, né, e que eu fiquei muito, muito feliz quando eu percebi isso pelo questionário, é que não tem nada preconceituoso, né, separando ali homossexuais de heterossexuais, então isso pra mim já foi, assim, uma vitória, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Tem pergunta, assim, né, sobre a sua vida sexual, sobre relações sexuais aí nos últimos meses, até porque, né, eles têm que estar preparados ali e protegidos, né, contra doenças sexualmente transmissíveis, mas, obviamente, como deve ser, né, sem distinção entre que tipo de relação, com que pessoa, né, então, assim, muito legal. E tem sempre também perguntas básicas sobre como você está se sentindo hoje, né, enfim, obviamente não é pra você doar sangue se você estiver doente, gripado, se sentindo mal, enjoado, com pressão baixa, né, coisas desse tipo. E agora, principalmente com a questão do Covid, né, é muito sério, muito importante que se você tá com qualquer tipo de sintoma, você não saia de casa, né, não vá num centro de doação, pra não colocar ninguém ali em risco, obviamente. Mas vamos lá, eu preciso responder esse questionário rapidinho aqui antes de sair de casa, então eu vou falando aqui, né, junto com vocês, pra vocês saberem algumas das perguntas que fazem. As primeiras perguntas são sobre estar se sentindo bem, né, estar com algum sintoma nesses últimos dias, e depois já começa a perguntar sobre medicações. Então, desde medicações básicas, fala até aspirina, você tomou alguma coisa nos últimos 3 dias? Daí, no último mês, você tomou alguma dessas medicações? Daí, assim, eu não conheço o nome de nada. Accutane, Epuris, Clarius, Toctino, Ranzema, enfim, não. Nos últimos 3 meses, você tomou alguma vacina? Eu não tomei, mas, por exemplo, se você tomou vacina da gripe e tal, você tem que responder que sim. E daí eu não sei dizer o que acontece se você responder sim em algum item. Mas eu sei que depois de responder esse questionário, eu sentei lá, né, com a atendente da clínica. E ela meio que passou por todas as perguntas comigo de novo. Então, tirando dúvidas que ela tinha, né, tipo, deixando claro uma coisa ou outra. No meu caso, por exemplo, em uma das perguntas, eu respondi que eu sou de um país da América Latina e que, portanto, nos últimos 2 anos eu estive na América Latina. E daí ela quis checar, né, aonde, qual região, porque daí eles tinham um mapinha, né, quanto a essas infecções que eu falei, do tipo malária, febre amarela, essas coisas. E quando eu falei que era a região ali de São Paulo, tava tipo amarelo no mapa, então tudo bem, mas eu lembro que tinham regiões vermelhas, e daí eu acho que se você for, né, ou tiver estado em alguma dessas regiões vermelhas, talvez você não possa doar por um período de tempo, né, até ter certeza que se você contraiu alguma coisa, isso já saiu do seu organismo, enfim. Daí pergunta se nos últimos 4 meses eu tomei alguma medicação para prevenção de HIV. Daí assim, gente, não vou passar uma por uma, até porque senão eu vou atrasar, mas muitas e muitas perguntas de medicações diferentes. E como eu disse, vai falando aqui o nome do remédio, né? Então, não, não, não. Daí pergunta coisas básicas da saúde, né? Você tem diabetes. Daí pergunta se você teve algum problema de saúde, teve alguma cirurgia, né? Teve que ir no médico nos últimos 6 meses por algum motivo. Pergunta de gravidez. Se você já teve algum teste positivo para HIV.
se você já teve epilepsia ou já desmaiou sem motivos, assim, né, na vida, se você já entrou em coma ou já teve um stroke, né, um derrame, já teve problema no coração ou no pulmão, já teve problema no fígado, já teve câncer, já teve Crohn's disease, enfim, como vocês podem ver, pergunta assim, o histórico inteirinho da sua vida, de tudo quanto é doença possível, de tudo quanto é remédio possível. Então, assim, a única forma de você ter certeza se você pode ou não doar é fazendo esse questionário. Então, se você tem interesse em doar sangue, né, aqui no Canadá, aqui em Vancouver, eu te indico simplesmente marque o seu appointment, vai lá, responde todas as perguntas, né, conversa com quem estiver ali te atendendo, e daí espero que você consiga, né, espero que dê tudo certo, mas se não conseguir também, tudo bem, né, você tentou. Doar sangue é algo muito, muito, muito legal, né, algo muito importante, eu sempre fiz isso no Brasil, desde que eu fiz 18 anos e sempre que eu pude, né, entre uma tatuagem e outra, e tô super feliz de estar fazendo isso aqui de novo, né, pretendo continuar doando sempre de 3 em 3, 4 em 4 meses, mas é isso, comi, agora eu vou fazer uma garrafona de água, vou bebendo água no caminho, né, que eles falam que é importante tomar pelo menos 500 ml de água logo antes de doar, e vou lá, então não sei o que eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas vou tentar mostrar pelo menos um pouquinho, óbvio que não pode gravar lá dentro, né, nunca pode gravar dentro de hospital, clínica e tal por aqui, mas o que der pra mostrar eu mostro, e depois que eu sair, né, depois que eu acabar de doar, eu volto aqui e falo pra vocês como foi, né, como foi minha experiência, e se tiver aí mais detalhes, né, que eu achar legal compartilhar também, mas espero que vocês estejam gostando de saber um pouco como funciona isso aqui. Só um adendo, porque, né, a alegria durou pouco. Cheguei aqui na pergunta. Nos últimos 3 meses, você teve relação sexual com um homem que nos últimos 12 meses transou com outro homem? Ou seja, independente se é uma mulher ou um homem respondendo, né? Tem sim, pelo menos essa uma pergunta que faz distinção, né, entre relação física, homossexual e heterossexual. Então, tem sim uma pergunta aqui se nos últimos 3 meses você transou com um homem que nos últimos 12 meses transou com outro homem, tá? Então, só pra vocês saberem, pra informação ficar certa aqui, ainda tem essa pergunta sim. E assim, tava falando aqui com o Matheus agora, é aquela questão, né? Se o problema for sexo anal, por exemplo, porque tem estudos que falam que o sexo anal passa mais HIV do que o sexo normal, enfim. É a forma de escrever a pergunta, né? Podia ser uma pergunta: você fez sexo anal desprotegido nos últimos 12 meses? Ou você se relacionou com alguém que fez sexo anal desprotegido nos últimos 12 meses? E daí é aquela coisa, né? Tipo, não tem nada a ver, né? Nem pergunta se o sexo é desprotegido, né? A questão. Então, tipo assim, você transou com um homem que nos últimos 12 meses transou com outro homem, nem especifica desprotegido, né? Ou seja, se foi protegido, qual é o perigo aqui, né? Enfim, nada a ver com o vídeo, mas é que essas coisas me irritam e eu acho que é importante, né? A gente pensar sobre, discutir sobre e continuar evoluindo, né? Já melhorou, já é melhor do que o tipo de pergunta que fazem no Brasil, mas claramente ainda não tá bom, né? Ainda dá pra melhorar. Vamos melhorar mais, Canadá. Mas tá, que agora eu tô atrasada. Vamos lá. Oi, acabei de acabar de doar, tô aqui no carro e eu resolvi continuar gravando esse vídeo e já contar tudo agora pra eu não esquecer das coisas novas aí que eu descobri, né, e que eu prestei mais atenção dessa vez. Ó, tô aqui com o curativo, aqui eles colocam esse negócio que é tipo uma faixinha, ó, que gruda, tá vendo? É bem legal, aliás, eu queria achar, tipo, na farmácia, no mercado pra comprar isso aqui, porque é muito melhor do que esparadrapo normal, tipo, não machuca a pele, sabe? Eu sou bem alérgica, então eu tenho alergia à cola de esparadrapo. Isso aqui é maravilhoso. Enfim, eu preciso ficar mais 1 hora com esse curativo, né, que tá segurando aqui pra parar, né, de sair a pressão do sangue. Como eu disse, sempre antes de doar você precisa comer, precisa beber bastante água, né, não pode de jeito nenhum vir em jejum. E logo depois de doar é importante tomar bastante líquido, principalmente coisa doce, e comer comidinhas salgadas também. Então aqui eles sempre dão esses lanchinhos, no Brasil que eu me lembro tinha lanchinhos também. Então eu peguei uma batatinha, que eu vou comer daqui a pouco, uma garrafa de água e uma garrafona de suco que eu já bebi glute assim que eu acabei, que é bom, né, tem que repor mesmo. Daí uma coisa que eu não sabia, não tinha prestado atenção da outra vez, e daí hoje eu falei, né, até perguntei, falei, me explica que eu quero saber, né, como funciona, ó.
Eles fazem esses furinhos no dedo, tô com os pelos de Dagu, né? Trouxe o Dagu comigo pra variar. Mas eles fazem um furinho, né, no seu dedo pra testar a sua hemoglobina, que, gente, eu não entendo das coisas, tá? Mas que eu saiba são os seus glóbulos vermelhos, né? Pra saber o nível de glóbulos vermelhos no sangue, talvez. E tem um mínimo, você tem que estar com pelo menos 125 de hemoglobina, senão eles não te deixam doar. E daí no meu primeiro teste, que foi nesse dedo aqui, deu menos do que isso, deu 123. E daí eu falei, nossa, como assim? Eu nem entendo o que funciona, mas eu sempre dou, né? Nunca tive problema e tal. E daí ela falou que podem ser duas coisas, né? Que abaixam a hemoglobina. Ou se você tá doando muito, com muita frequência, daí pode ser que você tenha que ficar um tempo sem doar pro seu sangue mesmo, né? Tipo, se recompor inteiro. Isso pode demorar meses. Então, pode ser um dos motivos da hemoglobina dar baixa. O outro motivo pode ser para nós mulheres, que se a gente tá no meio do nosso ciclo, ou no final, ou logo depois do nosso ciclo menstrual, né? Logo depois de menstruar, como a gente acabou de perder bastante sangue, também pode diminuir, né, a nossa hemoglobina. Então, achei legal que ela me explicou essas coisas, né? Só que ela falou que várias vezes dá errado, né, a leitura nesse exame. Então, ela falou, como você nunca teve problema, vamos testar de novo, né? Por isso, o segundo dedo aqui, com o furinho. E daí ela falou, nesse segundo dedo eu vou fazer o teste 2 vezes e os 2 tem que dar acima, né? Pra você passar e a gente poder fazer sua doação. Eu falei, tudo bem. Ela testou o segundo dedo e os 2 deram bem mais alto, deu 138, o outro deu 140, uma coisa assim. Então ela falou, não, deve ter sido leitura errado do primeiro teste mesmo, tranquilo, você pode doar sim. Depois, então, desse detalhe, ela checou comigo as perguntas do formulário que eu tinha falado sim, porque como eu falei pra vocês, não é só porque você responde sim em uma das perguntas do questionário que você automaticamente não pode doar. Mas ela checou comigo, as minhas únicas respostas sim era sobre a América Latina, né? Perguntava, nos últimos 3 anos você passou mais de 6 meses na América Latina? A sua mãe, a sua avó materna são da América Latina? E eu respondi tudo sim, né? Porque eu sou do Brasil. E daí ela só confirmou comigo, né? Qual país, qual cidade e quando foi a última data que eu estive nesse país. Não sei os detalhes, né? Por exemplo, acho que logo depois de uma viagem, então assim, se eu for passar férias no Brasil, voltar e for doar logo depois, talvez não possa, não sei, né? Eles não explicam todos os detalhezinhos. Então, como eu disse, quer doar, tenta, né? Vai lá, responde o questionário, conversa com a pessoa. Se não der, tudo bem, você tentou, volta pra casa. E se der, deu, né? Daí você passa pra frente lá, que já é a fila de espera, né? Você fica na cadeira lá esperando. E depois, quando você realmente senta já ali na maca, né, pra doar sangue, eles só confirmam o seu nome e tal, confirmam que você entende como tudo funciona, se você tá se sentindo bem. Eles ficam perguntando o tempo todo se você tá se sentindo bem, se você precisa de uma água, se você precisar parar a qualquer momento, avisa tal. Muita gente tem problema, né, e tem medo de agulha. Então fala, eu não quero ficar olhando, não vou aguentar ficar olhando o sangue saindo e tal. Você não precisa, né? Eles cobrem a parte da agulha mesmo, eles cobrem com um algodãozinho, então eles deixam assim coberto, né? Você não fica olhando a agulha o tempo todo. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Até eu sou toda tatuada, então a agulha pra mim tá tudo certo. E o cabinho, né, saindo sangue, fica caindo assim pro seu lado esquerdo, né? No lado do braço que você tá tirando sangue. Então, se é algo que te incomoda, que você não quer ficar olhando, que você não quer ver, eu não consigo ver sangue, não tem problema, você pode ficar olhando pro outro lado, assim, né? Não é uma coisa, na sua cara, sangue, nada disso. É super, super tranquilo, tá, gente? Agora, uma questão que é muito importante de falar, e eu acho que eu citei no começo do vídeo, é se você tem pressão baixa, se você desmaia com facilidade, se você tem aquelas tonturas, às vezes, tipo, eu levanto muito rápido e tenho uma tontura e tal, provavelmente doar sangue não é uma boa pra você. E isso é algo que eles te perguntam o tempo todo, né? Tem em todos os lugares do questionário. Então, assim, por favor, não faz sentido, né? Não minta, não omita esse detalhe sobre você. Porque eu quero ajudar, eu quero doar sangue, porque pode ser ruim pra você, né? Você pode passar mal, você pode desmaiar. E eu tô aqui toda calma, mas na verdade eu acabei de presenciar uma menina desmaiando mesmo na minha frente agora, depois de doar sangue. E, na verdade, foi super assustador porque as pessoas que estavam à nossa volta, que, assim, são todos enfermeiros, que trabalham com isso todo dia, que deviam ter um sangue frio, né, e reagir tranquilamente e profissionalmente às situações, fizeram um mini escândalozinho. Então, assim, eu levei mais susto com a reação dos enfermeiros do que com a pessoa mesmo que desmaiou. Era uma menina aparentemente bem novinha, devia ter 17, 18 anos, primeira doação de sangue, e ela era extremamente magra. De olhar, assim, sinceramente, talvez tivesse menos de 50 quilos, né? Que é uma das regras que não pode, ou devia estar ali logo acima, porque era uma menina bem
bem pequena, bem magrinha. E assim, não dá pra saber, né, se ela se alimentou super bem, tava super bem, é super saudável, nunca teve esse problema. E foi a primeira vez que doou, né, baixou a pressão e desmaiou. Ou se ela é uma pessoa que sempre tem pressão baixa, sempre desmaia e tal, e mesmo assim foi doar, né? Não tem como eu saber, mas foi um pouquinho assustador. Depois que você acaba ali toda a sua doação, eles te pedem pra sentar, né, num cantinho ali de espera, onde é pra você ficar uns 5, 10 minutos pelo menos, né, esperando, ter certeza que você tá bem. Você pega lá seu lanchinho e tal e fica só sentada ali um tempo pra garantir, né, que sua pressão não tá baixa, enfim, que você tá tranquila, né, pra ir embora. Principalmente assim, eu vou dirigindo, né, então é muito importante você esperar lá, ficar lá um tempo, né, garantir que tá tudo certo antes de pegar o volante, antes de sair andando pela cidade. Então a gente tava sentado ali em 4 pessoas, tinha eu numa cadeira, um homem de cada lado e a menina tava meio que na minha frente. Aparentemente estava bem, já tinha tomado um suco e do nada ela, tipo, caiu na cadeira, assim, sabe? Tipo, deu uma... Foi meio assustador mesmo, tipo, ficou meio dura, assim, escorregou na cadeira, ficou meio dura. E assim, tá cheio de enfermeiro em volta, né? Tinham 10 enfermeiros em volta, então veio todo mundo em cima dela, põe ela no chão, segura, não sei o quê. E assim, de novo, né, pra quem já viu o meu vídeo aqui de relato de sistema de saúde, tem muita coisa muito boa que funciona muito bem aqui, mesmo esse centro, assim, super organizado, limpinho, maravilhoso, pessoas extremamente simpáticas, todo mundo, né, tira o sangue perfeitamente bem e tal. Mas pra quem viu esse meu vídeo do relato, né, do sistema de saúde, eu já tive uma situação também numa clínica, né, numa walk-in clinic, aonde a enfermeira, médica, enfim, não soube lidar, né, com um paciente que tá com medo, tá com dor, enfim, e também agiu de uma forma, parecia filme, assim, uma louca, enfim. Quem quiser saber mais sobre essa história, assiste esse meu vídeo daqui do canal. E aqui, assim, todo mundo super bonzinho e tal, mas eles também reagiram, sabe? Foi aquele negócio assim, vem ajudar! Tipo, 10 pessoas, todo mundo em cima da menina, e eu fiquei assim, né, tipo, calma, gente, calma, né, assim, segura ela, calma, põe no chão, mas, tipo, respira, né, não precisa reagir, assim. Então, eu não sei se é a diferença mesmo de o que esses profissionais da saúde lidam, né, no dia a dia aqui, que deve ser completamente diferente, né, dos médicos, estudantes aí, né, de medicina, de enfermagem e tal no Brasil, que, né, já veem ali muitas coisas acontecendo no dia a dia, né, e provavelmente reagem de uma forma já muito mais acostumada, né, e profissional a emergências, eu diria. Mas enfim, queria compartilhar porque, né, é importante também saber que sim, tem gente que passa mal, isso pode acontecer, mas você tá ali num ambiente seguro, né, tem comida, tem bebida, tem enfermeiros, tem pessoas à sua volta, né, se acontecer de baixar sua pressão, você ter que ficar lá uma meia horinha sentada, comer um salgadinho, tomar uma água e tal, até poder ir embora, tudo bem, você pode fazer isso. Mas foi a primeira vez que eu vi, né, já doei várias vezes no Brasil, nunca vi ninguém passando mal. Então hoje foi a primeira vez que eu vi aqui. E é isso, né? É sempre ruim ver essas coisas, né? Te deixa meio... Ai, meu Deus. Tadinho, o enfermeiro que tava lá tomando conta das pessoas na salinha de espera. Depois deu um super discurso, né? De gente, por favor, garantam que vocês estão se sentindo bem. Quando a gente pergunta se tá tudo bem, sejam honestos. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês querem mais um lanchinho? Pega um cookie. E eu assim, calma, moça, eu tô bem, tá tudo bem, eu tô curada, tá tudo bem. Mas enfim. Ainda um pouco nesse assunto também, queria comentar porque eu acho que é legal deixar esse comentário aqui, que, gente, é muito legal doar sangue se você pode, se você é uma pessoa saudável, se você, respondendo aí nesse questionário e tal, se encaixa, né, no quadro das pessoas que podem doar, doe, é muito legal, tem muita gente que precisa, faz muita diferença, mas tá tudo bem se você ou passar mal com isso e não quiser, não se sentir confortável com essa situação, ou se você morre de medo de agulha, gente, tá tudo bem, você não precisa doar. Se vai ser uma coisa ruim, desconfortável, que te dá medo, que te deixa nervosa e tal, tá tudo bem, tem várias outras formas, né, de ajudar pessoas, de fazer o bem por aí. Então, assim, se doar sangue não funciona pra você, tudo bem, procura outra forma, né, que não vai te fazer mal e que vai fazer bem pros outros, tá tudo bem. Eu entendo, tem gente que tem pavor de agulha mesmo. O Matheus, por exemplo, tem pavor de agulha. Então já deixo isso aqui, né, pra vocês não perguntarem, o Matheus doa também? Por que o Matheus não foi junto? O Matheus também vai doar? Não, o Matheus nunca doou sangue e ele tem um problema seríssimo com agulha. Ele tem muito medo. Então, assim, eu já fui com ele fazer exame de sangue, que ele fez pouquíssimas vezes na vida, por sinal, e ele tem, assim,
pavor, ele passa mal mesmo, ele fica super nervoso. Tomar vacina é aquela coisa assim, tipo, ele não grita, não esperneia, mas ele passa assim o dia inteiro que ele sabe que ele vai tomar a vacina, ele fica suando, nervoso, desesperado. Então assim, o Matheus é uma dessas pessoas. Então pra ele não faz sentido doar sangue, não faz bem, né? Ele ia ficar desesperado, ele morre de medo só de pensar nessa possibilidade. Então não, o Matheus não doa sangue. Bom, gente, mas acho que é isso, né? Eu contei assim o máximo que eu podia contar sobre essa experiência. Mas com certeza, tanto no Brasil quanto aqui no Canadá, é só você jogar no Google aí, doação de sangue e o nome do seu bairro, o nome da sua cidade. Você vai encontrar os sites, os lugares onde você pode ir, você vai encontrar quem pode, quem não pode doar, o que tem, o que não tem que fazer antes e depois de doar sangue. Então, se é algo que te interessa, tem muita informação disponível na internet. Depois de doar, né, além de beber bastante líquido, comer, não fazer nenhuma atividade forte, né, é bom não fazer exercício, é bom não carregar peso por um tempinho, mas algumas horas depois de doar já é vida normal, né? Tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais sobre como funciona a doação de sangue por aqui. Se ficarem dúvidas e curiosidades, né, deixa aqui embaixo. Eu vou deixar o site também do Canadian Blood Services aqui na descrição do vídeo, então quem quiser saber mais, quem quiser marcar um appointment, quem quiser baixar o aplicativo, enfim, saber mais sobre isso, tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e sempre deixar um like, que ajuda muito. Me acompanha lá no Instagram também, eu tô sempre batendo papo com todo mundo lá por mensagem. E é isso, até o próximo vídeo. Behind the scenes.